Palavra de Deus, neste dia 5 de janeiro de 2024. Estamos vivendo nesta sexta-feira do Natal, antes da Epifania do Senhor. E o Evangelho é de São João, capítulo 1, versículos de 43 a 51. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galileia. Encontrou Filipe e disse: Segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que bom, queridos ouvintes, que na manhã desta sexta-feira, 5 de novembro, logo pela manhã, nós temos a oportunidade de nos alimentarmos com o pão da palavra. Palavra de Deus que é o próprio Jesus Cristo. Palavra é o Verbo e o Verbo se fez carne para habitar entre nós, para estar mais perto de nós. E Jesus depois se faz pão para, voltando para o Pai, continuar bem pertinho de nós. E por isso nos alimentamos com o pão da palavra e com o pão da Eucaristia, nos alimentando do próprio Jesus. Nós estamos ouvindo, queridos ouvintes, este chamado de Jesus que faz aos apóstolos. Outro dia vimos a experiência que André e Pedro fizeram, passando uma tarde com Jesus, porque Jesus os convidou, né? Quando eles perguntaram: onde moras? O convite de Jesus foi: vem ver. Jesus não deu uma resposta, né? Quis que eles fizessem essa experiência de conhecer de perto onde moras, o que faz. E hoje, Jesus também convidou Filipe, mas bastou dizer: segue-me, e Filipe já seguiu Jesus. E não para por aí o chamado, porque o chamado é de Deus, mas a comunidade, as pessoas vão fazendo
parte deste reino e fazendo com que outras pessoas conheçam também a Jesus. E hoje Natanael quer apresentar, eu digo, Filipe quer apresentar Natanael a Jesus. Então Filipe encontrou com Natanael e contou a história, a experiência dele, ou melhor, deles, né? Então disse que encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas. Esse é o Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. E Natanael então questiona, porque quando Filipe fala que Jesus era Jesus de Nazaré, então Natanael questiona perguntando: mas de Nazaré pode sair coisa boa? Queridos ouvintes, o que nós precisamos entender é que Deus se manifesta na história de várias maneiras. E uma das maneiras que Deus encontrou para se manifestar na história da humanidade foi através das pessoas mais simples, através da simplicidade, da humildade, das coisas pequenas. Jesus um dia, em oração, se pôs a louvar ao Pai, porque ele tinha escondido essas coisas aos sábios, aos entendidos, mas tinha as revelado aos pequeninos, aos simples, aos humildes, aqueles que têm o coração aberto, que têm disponibilidade no coração. Então Deus vai se manifestando nas pessoas mais simples. Muitas vezes nós queremos, como falei no comentário inicial na motivação, muitas vezes nós queremos coisas grandiosas, espetáculos, mas Deus vai se manifestando nas coisas simples, nas coisas pequenas. Deus mesmo enviou seu filho e Jesus nasceu numa estrebaria, na simplicidade, lá na gruta de Belém. Jesus implantando o reino dos céus, o reino de Deus, ele foi convivendo com os mais simples, os pobres, aleijados, doentes. É desses que Jesus se aproximava e revelava o amor do Pai. E é esse Jesus que Filipe quis apresentar a Natanael. E Natanael, depois de questionar se poderia vir coisa boa de Nazaré, Jesus disse assim: olha, aí vem um israelita de verdade. Aí vem um homem sem falsidade, disse Jesus. Então Natanael fica surpreso, porque Jesus já o conhecia, disse: mas de onde me conheces? E Jesus revela a Natanael que antes mesmo de Filipe fazer o convite para essa experiência com Jesus, Jesus o viu debaixo da figueira. Então Natanael reconhece Jesus como o Filho de Deus, como o Rei de Israel. Então é Jesus que vai se revelando e nós podemos ser outros Filipes no hoje da nossa história, convidando também outras pessoas a fazer essa experiência com Jesus. Jesus outro dia dizia a André e Pedro, quando perguntaram onde mora, a resposta de Jesus foi: vinde ver. E hoje, quando Filipe faz esse convite para Natanael, é o mesmo convite que Jesus fez quando Natanael questiona, né? Pode vir coisa boa, pode sair coisa boa de Nazaré? Filipe respondeu para ele: vem ver, vem fazer a experiência. Você pode questionar, mas experimenta. Você só vai saber se pode sair coisa boa de Nazaré experimentando.
E é isso que Natanael fez, aceitou o convite de Filipe e foi fazer essa experiência de conhecer Jesus, de saber também onde ele mora, como ele vive. E a partir desta experiência foi que Natanael reconheceu Jesus como o Filho de Deus, como o Rei de Israel. E Jesus disse a Natanael que coisas maiores ele iria presenciar. Em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus se revelando como caminho para o Pai. Coisa boa que saiu de Nazaré. Jesus se revelou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. É Jesus esta escada que liga a terra ao céu. É Jesus essa escada por onde passaremos para chegar ao Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Vamos, pois, pedir ao Senhor esta graça de podermos chegar ao Pai por esta escada que é seu Filho Jesus. Esse Filho, o qual Deus se revela como Pai amoroso. Esse Filho, o qual se revelou na simplicidade da gruta de Belém. Esse Filho, o qual os primeiros a visitar o presépio, a manjedoura, foram os pastores, as pessoas mais simples da região. Então vamos pensar no dia de hoje, prestarmos atenção na revelação de Deus para cada um de nós no dia de hoje, nas coisas pequenas, nas coisas mais simples, nos acontecimentos simples do hoje da nossa história. Pedir ao Senhor que nos conceda a graça de podermos nos alimentar do pão da palavra e, na medida do possível, no dia de hoje, do pão da Eucaristia. Que nesta primeira sexta-feira do ano, o Senhor nos conceda a graça de configurar o nosso coração simples e humilde ao coração do seu Filho Jesus, que se revela, se manifesta como um coração misericordioso. Então, que no dia de hoje nós possamos ter esta graça de imitar a Jesus, fazendo do nosso coração um coração também misericordioso, como é o de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E para você que nos ouve através do YouTube, pode também participar do nosso programa ao vivo, todos os dias às 6 horas da manhã, através da web rádio, Rádio Filhos de Santa Mônica, a rádio da família cristã. Um bom dia para você, querido internauta.